Ao saudar você nesse programa, eu quero dizer que sentimos alegria e uma pontinha de tristeza, porque estamos no final de mais um trimestre. Foram 3 meses estudando o amor e a justiça de Deus e a sua ligação com o sofrimento, com as dificuldades que temos, com o conflito entre o bem e o mal. Mas o final de tudo isso é que aquilo que a Bíblia diz fica provado em tudo o que Deus já fez por nós. Deus é amor, Deus é justo e Ele voltará para buscar os seus filhos e então nós teremos um entendimento completo do mal que às vezes nos acomete, do sofrimento, da dor, das dificuldades que temos. E na lição 13, que é a última lição, o título dela é bastante interessante. O amor é o cumprimento da lei. E o tema dessa semana é analisar um pouquinho uma falsa separação entre lei e amor. Alguns acham que a lei de Deus não tem nada a ver com o seu amor. Lá está a justiça de Deus, lá estão as repreensões de Deus, lá estão os estatutos de Deus. Por outro lado, o amor é a graça, é o perdão de Deus. Uma coisa não tem a ver com a outra. Será? Um dia eu ouvi um pregador falando da graça de Deus e ao mesmo tempo dizendo assim, os mandamentos, a lei de Deus, devem ser interpretadas à luz do contexto atual. Ou seja, certas coisas que supostamente Deus proibiu lá no Antigo Testamento e também no Novo, por que não? Passaram. Hoje a sociedade é diferente, as coisas são diferentes. Será? Eu leio os Salmos e não consigo ver isto. Salmo 119, várias vezes aparece a expressão que os mandamentos de Deus são eternos, seus estatutos são perpétuos. Deus não muda nesse sentido. Deus muda a sua maneira de agir em determinados momentos, em determinadas ocasiões. No Antigo Testamento, Deus queria que todo mundo viesse a Israel para ali ver a bênção de Israel, para então passar a entender e buscar e adorar a Deus. Há uma mudança no Novo Testamento. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Agora não é mais vinde às águas, de Isaías 55. Agora é ide, de Mateus 28, 19 e 20. Há uma mudança aqui. Mas Deus não muda o seu caráter. Deus não muda a sua vontade, que é salvar o ser humano e conduzi-lo pelo caminho da perfeição e da santidade. Então, é complicado essa dicotomia, essa falsa separação entre a lei de Deus e a graça de Deus, entre a lei de Deus e o amor de Deus. E nessa semana nós vamos investigar a relação entre a lei e o amor e veremos que os dois conceitos, na verdade, não se excluem, mas na verdade se completam. Então nós vamos fazer algumas afirmações. Eu tentei elaborar didaticamente a lição dessa semana de diversas formas, e a que eu concluía que eu deveria escrever algumas afirmações resumidas desse tema. Então, a primeira afirmação é esta aqui. A lei de Deus é a expressão do seu caráter. Ou seja, a lei revela quem Deus é. Humanamente, um legislador, um deputado, seja estadual, seja federal, um vereador, quando ele elabora uma lei, ali tem um pouco dele. Não é? Então, a mesma coisa, quando Deus elaborou as suas leis, ele estava dizendo quem ele era. E quem ele é? A Bíblia diz, 1 João 14, Deus é amor. Então, como é que ele ia fazer leis que não fossem amor? Então, excluir lei e amor, lei e graça de Deus, lei e misericórdia de Deus, não dá para fazer esta exclusão, não é? Claro que cada um tem a sua função dentro do plano da salvação. Segunda afirmação. Tomando os 10 mandamentos da lei moral de Deus, nós observamos o amor de Deus e o amor ao próximo. Isso fica muito claro, são 2 tábuas da lei. A primeira tem a ver com amor a Deus. Quem ama a Deus não tem um outro Deus além dele, que é o primeiro mandamento. Quem ama a Deus não faz uma imagem de escultura, que é o segundo mandamento. Quem ama a Deus não toma o seu santo nome em vão, que é o terceiro mandamento. Quem ama a Deus dedica um tempo especial para ele, que é o 4º mandamento, que é a guarda do sábado. Por outro lado, na segunda tábua, você tem os outros 6 mandamentos, e você vai entender que quem ama o próximo honra seu pai e sua mãe, que são os próximos mais próximos que ele tem, ou que ela tem. Quem ama o próximo
não mata, não rouba, não adultera. Quem ama o próximo não diz falso testemunho contra o seu próximo. Quem ama o próximo não cobiça as coisas que são do próximo. Então, essa observação é que nos 10 mandamentos a gente observa o amor de Deus e o amor ao próximo. Isso é muito claro num estudo breve que você faça dos 10 mandamentos. Terceira afirmação. Na primeira tábua, o amor a Deus, e na segunda tábua, o amor ao próximo. Dois conceitos inseparáveis. Nós já acabamos de falar disso, baseados em Êxodo 20, de 1 a 17. O próprio preâmbulo, agora uma outra afirmação, o próprio preâmbulo, a introdução, não é, dos 10 mandamentos, fala do amor e da graça de Deus. Sempre que eu converso com crianças, com juvenis, sobre este assunto, eu sempre pergunto assim: como começam os 10 mandamentos? Então, logo as crianças respondem. Os 10 mandamentos começam dizendo assim: não terás outros deuses diante de mim. Eu digo, está errado. Vocês precisam voltar à Bíblia. Volte para Êxodo 20 e versículo 1. O versículo 1 de Êxodo 20 é o preâmbulo dos 10 mandamentos. Antes de dar os 10 mandamentos, de dar as leis, Deus, em sua graça, mostrou esta graça, mostrou essa misericórdia, mostrou este amor através das seguintes palavras, né? Ele disse: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que ele estava dizendo com isso? Que ele foi amoroso, que ele foi misericordioso, que por sua graça ele tirou. Então, os 10 mandamentos começam e continuam com a graça de Deus. Só os que são objeto da graça de Deus é que guardam os mandamentos de Deus. Os contrários não conseguem fazer isso. Ok? Um outro aspecto sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos de Deus, é que a lei de Deus revela o pecado, mas aponta para o amor de Deus para perdoar os pecados. Romanos 7, 11 e 12 fala exatamente disso. A lei revela o pecado. Eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse não cobiçarás, por exemplo. Eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse não matarás. Então, a lei de Deus, ela aponta para o pecado, mas ela aponta no mesmo instante para o amor de Deus que pode resolver o pecado. Um outro ponto que eu escrevi aqui é que Cristo não veio abolir a lei, mas veio cumpri-la. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu vim para cumprir. E, finalmente, a lei e a graça não se opõem, mas se completam. Uma mostra o pecado, Romanos 3,20. O apóstolo Paulo diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei é como um espelho que mostra a sujeira do seu rosto, mas o espelho não tem uma mãozinha que vem e limpa o seu rosto que está sujo. A lei mostra o pecado. Agora, a graça de Deus é que providencia a salvação. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a lei não salva, mas ela mostra o pecado. E ela mostra também a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo disse em Gálatas que a lei é como um aio. O que era o aio? O aio era um condutor, o aio era um professor, o aio era um monitor que levava a criança para a escola para ser disciplinada e trazia a criança de volta. Ele era o paidagogos na linguagem dos gregos. Então, a lei de Deus é o aio, é o paidagogo, é o pedagogo, é o servo, é o professor que leva-nos como crianças pecadoras a Jesus. Mas ela nos traz de volta para o caminho certo, para andar na lei de Deus. E, por último, nessa questão da lei e da graça, pela conversão, é desejo de Deus inscrever a sua lei dentro do nosso coração, do nosso interior, Jeremias 31, 31 a 34. E o resultado dessa lei dentro de nós é o amor a Deus e o amor ao próximo. O mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé no dizer de Jesus aparecem, Mateus 23, 23, quando nós, de fato, temos a lei internalizada em nós. E o amor ao próximo não envolve apenas deixar de fazer coisas erradas, mas em fazer coisas certas. Quem sabe o que deve fazer, diz o apóstolo Tiago,
e deve fazer o bem, né? E não o faz, comete pecado. Nós às vezes estamos tão preocupados com aquilo que não devemos fazer. Mas há coisas que devemos fazer no sentido de amar a Deus e no sentido de amar o próximo também. Porque isso vai destacar de que lado nós estamos e se a nossa fé é uma fé verdadeira, uma fé que opera e que traz boas obras, ou é apenas uma fé da boca para fora, uma fé intelectual, um mero assentimento à verdade, como disse alguém. Né? Vamos terminar? E não podia deixar de ser lembrar a você de ler Mateus 25, 31 a 46. O que nós temos aqui em Mateus 25? Esse texto fala que Jesus vai reunir os salvos e vai dizer para eles, eles ali são chamados de ovelhas, e disse: Vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E eles ficam surpresos. Como é, Jesus? Quando é que como é que isso acontece? Então Jesus diz: porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive nu e vocês me vestiram, eu estive preso e vocês me foram ver, eu estive doente e vocês me visitaram. Então os salvos vão ficar surpresos. Quando é que nós vimos o Senhor assim? E Jesus disse assim: quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, isso é, quando vocês fizeram ao próximo de vocês, alguma coisa nesse sentido, vocês estavam provando a fé de vocês e vocês estavam dizendo de que lado vocês estavam, do lado dos salvos. Muita gente toma esse texto e dá a ideia de que a salvação é conseguida pelas boas obras. Mas se você observar com carinho o texto, você vai perceber duas coisas muito importantes. A primeira é que o contexto de Mateus 25, 31 a 46 fala de que esses homens e mulheres salvos que vão receber as boas-vindas de Jesus no reino, ou seja, aqueles que vão se salvar, eles fizeram isso de forma despretensiosa. Ou seja, isso foi fruto não de querer se salvar, produzir obras farisaicas para se salvar, mas eles fizeram isso de forma espontânea, eu nem diria a palavra espontânea, mas algo que veio do trabalho de Deus dentro deles, do Espírito Santo. São obras de salvos, não para salvos, para serem salvos, mas obras de pessoas salvas. É muito interessante a gente observar no contexto de Mateus 25. E se você ampliar o contexto do Evangelho de Mateus nesse sentido, e você voltar, por exemplo, para o capítulo 5 de Mateus, né? E ali Jesus fala das qualidades dos que são salvos, das qualidades do resultado da ação de Deus na vida das pessoas. E ele então narra as bem-aventuranças. Ele diz: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacificadores. São todas obras de pessoas que têm um encontro com Deus, um encontro salvador com Deus. E como resultado disso, elas passam a praticar essas obras, não para a ostentação ou para a glória própria, mas acima de tudo, para demonstrar o poder, a graça, o amor de Deus na sua vida. Elas andam com Deus porque Deus anda com elas. Elas andam com Deus porque elas tiveram um encontro com Jesus e Jesus transformou a vida delas. Então tudo é obra da graça de Deus. Quando eu faço uma boa obra, isso não é meu, isso é mérito de Deus. Ele opera em vós o querer e o efetuar. O que nós podemos dar para Deus é o nosso pecado e Ele nos dá a sua justiça. Então, muita gente acha que nós temos que ser ativistas, salvação pelas obras, só praticar obras de caridade já salva. Não, é preciso ter um encontro perdoador, salvador com Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que nesta guerra entre o bem e o mal, que já tem um vencedor, que é Cristo, que é Deus, a gente possa estar do lado certo, amando a Deus, amando o próximo, obedecendo a lei de Deus, não para se salvar, mas porque já foi salvo, obedecendo os mandamentos por amor, porque Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que isso ocorra na minha vida e na sua vida, é o meu forte desejo e o meu forte abraço a você que nos acompanhou nesse trimestre. Eu conto com você no próximo trimestre, um novo tema, uma nova lição. Um abraço e até lá.